Vamos começar aqui essa segunda live, a live do Desafio Desperta. E hoje, né, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai falar sobre o que nos afasta do poder pessoal. Na live passada a gente já falou um pouquinho, mas a gente falou sobre o que é o poder pessoal. Então, a gente entender que o poder pessoal já é. Então, o que nos faz essas questões que a gente vai falar sobre julgamento, sobre autocrítica, sobre perfeccionismo, sobre fracasso, é o que nos afasta do que já é. Então, percebam que quando a gente tem essas atitudes, a gente se distancia desse poder pessoal, que na verdade é a nossa essência. Quando a gente está conectado com a nossa verdadeira essência, isso faz com que a nossa vida fique mais leve e mais fluida, tá? Então, e isso não quer dizer que a vida vai ser um mar de rosas, digamos assim, né? Porque, e talvez até seja, porque o mar de rosas tem ondas e tem esse vai e vem. Então, tudo que a gente pensar em questão de equilíbrio, né? Eu gosto muito de trazer essa questão do equilíbrio, porque o equilíbrio, muitas vezes, ele foi colocado para a gente de uma forma estática, né? Então, que o equilíbrio é uma coisa parada. Mas se a gente for perceber, o equilíbrio, ele é dinâmico, ele é um vai e vem. E o quanto a gente consegue voltar para o centro, é o que diz esse equilíbrio, né? Por exemplo, quando tem uma pessoa andando na corda bamba, a pessoa não fica parada, ela vai pendendo para um lado e para o outro, e nesse direcionamento, ele segue nesse equilíbrio, que não é estático, não é reto, não é linear, mas sim é o vai e volta desse centro. Então, pensa que aquele desenho do infinito, ele traz mais ou menos essa ideia do equilíbrio, que é esse vai e volta pro centro, né? E então, pensando nesse sentido, né, esse caminho de poder pessoal é um caminho que é indo de volta para minha essência, tirando todas essas barreiras que eu fui criando durante esse período, né, de vida até aqui, que, como a gente falou, com relação a crenças, aos traumas que a gente teve, e a gente continua agindo, respondendo de acordo com aqueles traumas. Então, a partir de agora, a gente vai ver como que a gente se distancia desse poder pessoal e como que a gente pode depois nos reaproximar desse poder pessoal. Uma das primeiras questões que eu quero trazer aqui é o julgamento. O julgamento, a Rafa Brits, ela fala muito que o julgamento, ele é uma condenação. E, na verdade, ele retrata o que está dentro de mim. Então, percebe que quando eu vou julgar o outro, eu estou fazendo com base nas minhas percepções. Então, essas percepções, essas dores, elas estão dentro de mim. Então, não tem a ver só com o outro, mas tem a ver muito mais comigo. Aquela velha história de que quando eu aponto um dedo, tem pelo menos 3 dedos apontados para mim. Então, quando eu faço um julgamento, é uma confissão. É uma confissão do que está passando por aqui, por dentro de mim. Porque eu não consigo reconhecer nada que não tenha dentro de mim. Então, por exemplo, uma pessoa cega, que nasceu cega, se tu falar para ela assim, isso aqui é uma massa verde. Para ela, isso é muito abstrato, porque ela não sabe o que é. Ela não sabe o que de fato é uma massa verde, porque ela nunca viu. Então, se eu estou enxergando no outro, é porque de alguma forma eu conheço. Se eu estou enxergando no outro, é porque de alguma forma isso também está dentro de mim.
ou de alguma forma um dia esteve dentro de mim e eu quero afastar, né? Muitas vezes a gente tem julgamentos a partir dessa bagagem que a gente traz, porque e o julgamento vem muito dessa nossa necessidade de encontrar o certo e errado. Então, o julgamento nos distancia desse poder pessoal, por quê? Porque quando a gente assume esse papel de certo e errado, de justiceiro, de querer dizer o que é certo e errado, a gente vai carregar muito medo dentro da gente pelo julgamento do outro. Porque quando a gente julga, a gente sabe que a gente está sendo julgado. Então, esse julgamento, ele traz esse medo, essa paralisação de fazer com medo do julgamento alheio. Então, é importante que a gente pense assim, que quando eu estou julgando, quanto mais eu julgo, mais eu tenho medo do julgamento. E tem um agravante de que eu entro nesse julgamento de mim mesmo. Que daí a gente pode entrar já nesse quesito de autocrítica. Porque eu começo a me julgar. E aí que é o engraçado ou curioso que eu começo a me julgar com o que eu acredito que os outros estão pensando. Então, nem é um julgamento, de fato, com o meu verdadeiro eu. É um verdadeiro de que, eu estou fazendo isso, mas será que o fulano de... O que será que o fulano de tal está pensando do que eu estou fazendo? Ou, por exemplo, o que será que o pessoal que está assistindo a live está pensando agora? Né? Então, eu começo a me julgar mais ainda. E sabe que a gente tem uma capacidade muito destrutiva, às vezes, de nos colocar muito mais para baixo do que verdadeiramente a gente pode ficar. Então, essa questão de quanto mais eu julgo, mais eu tenho medo de ser julgado e mais eu me paraliso. Sim. E percebe assim que, por exemplo, quando, sei lá, vamos usar uma história que quando o Brasil não era descoberto, né? Ele sempre existiu, mas quem contou a história depois não sabia que existia. Viviam aqui os índios e começaram a vir essas caravelas e por muito demorou-se por muito para descobrir que eram essas caravelas. Por quê? Porque eles não conheciam, era desconhecido. Então é como se eles não enxergassem isso. E só quando estava muito perto deles que eles perceberam que tinha alguma coisa diferente. Né? Voltando naquela mesma história da maçã verde para o cego. Ele também não conhece. Então ele não enxerga, não é que ele não enxerga, e talvez para ele sinta que nem exista. Só vai existir quando de fato ele que não enxerga poder tocar na mão, daí ali vai ser a memória para ele de uma maçã verde. Entende que isso é a nossa bagagem para enxergar o que está acontecendo. Então, como aqueles índios não tinham essa bagagem de conhecer uma caravela, eles não sabiam o que era aquilo. E eles não sabiam se era bom ou se era ruim. Então, quando está dentro da gente e a gente de fato olha para o que está no outro a partir do nosso, quando a gente está julgando, nada mais é do que a gente confessando o que está lá nesse interno, lá nesse interior, borbulhando. Então, pense aqui, quando eu faço um julgamento, e aí que está, esse julgamento, eu gosto muito dessa percepção de que a gente não precisa excluir o julgamento. Porque o julgamento, muitas das vezes, nos protege. O julgamento, muitas das vezes, nos faz tomar cuidado com algumas coisas, né? Então, mas é importante a gente, às vezes, suspender esse julgamento. No sentido de que quando eu olho para outra pessoa e vou julgar, eu posso julgar e suspender isso. E me permitir surpreender pelo que é, né? Sem me colocar em risco. Sem me colocar em risco. Porque às vezes eu preciso desse julgamento para me proteger. Tá? Então,
quando a gente está conversando com outros e apontando o dedo para outra pessoa, julgando para essa pessoa, a gente está, de alguma forma, também olhando para o nosso interior. E quando a gente faz isso, a gente carrega esse peso, essa dor. E quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou estar carregando isso. Esse medo de que os outros também vão estar me julgando, esse medo de que os outros também vão estar falando de mim ou questionando sobre a ótica deles. E eu posso entrar num grande caminho perigoso, que é eu começar a pensar o que os outros estão pensando e agir conforme isso. Isso me distancia ainda mais desse lugar de poder, desse lugar da minha essência, porque daí eu vou estar agindo de acordo com o que eu acredito que os outros pensam. Só que, de fato, eu não sei o que os outros pensam. Então, a chance de eu me frustrar e frustrar o outro é grande. Então, uma frase que eu gosto muito é dizer: se eu vou ser julgado, pelo menos que eu seja julgado por quem verdadeiramente eu sou. Então, porque quando eu tento me colocar num lugar para atender a expectativa do outro, eu me frustro. Quando eu me frustro, isso já pesa em mim. E eu não tenho a garantia de que eu não vou fazer isso para o outro. Por mais que eu acredite que sim, eu não tenho essa garantia. Então, é importante que, nessa questão do julgamento, eu olhe muito para isso, porque muitas vezes esse julgamento ele vai me dar o meu norte. Porque o que me incomoda no outro? Né? O que está ali no outro que me incomoda? Porque percebe que é o que me incomoda no outro. Porque o fato gerador é do outro. A atitude, o movimento é do outro. Mas aquilo, ele me incomoda, então afeta em mim. Então, o que daquilo afeta em mim? Ah, isso afeta em mim. Então, percebe que está dentro de mim e não é do outro. A responsabilidade não é do outro, porque afeta em mim. Então, quando eu mudo essa percepção, eu tomo a responsabilidade para mim e começo a perceber que não está mais na mão do outro, mas sim na minha mão, do como eu vou escolher me afetar com isso. Porque o fazer do outro pode ser que continue, o outro continue fazendo o que ele faça, mas eu posso mudar a minha percepção. Eu posso mudar como que eu vou enxergar aquilo. Porque, às vezes, eu estou enxergando de uma forma que é diferente. Né? Eu posso perceber de alguém ficar, por exemplo, falando assim: Alan, não, trabalhar com terapias é muito ruim, porque tu não tem uma estabilidade, tu não tem um salário, e eu posso enxergar isso como uma forma de me desanimar, ou eu posso enxergar o cuidado que essa pessoa está tendo comigo, porque para ela é importante ter esse salário, né, no final do mês, ela saber o quanto ela ganha, isso é um cuidado. Percebe que o movimento é igual, só que a percepção é diferente. Então eu posso olhar para essa pessoa e dizer assim: agora eu entendo a tua preocupação, mas eu sigo caminhando nesse caminho, que faz mais sentido para mim. Né? Dentro disso, dentro dessa autocrítica, né, que tem a ver com julgamento, tem uma questão que é o perfeccionismo. O perfeccionismo, e eu não estou agora dizendo para, então vamos abrir mão de fazer a coisa, de fazer uma coisa boa e fazer de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito, né? Mas também não precisa ser perfeito, porque se a gente for perceber, perfeito não existe, porque sempre pode melhorar, entende? Então, se eu for esperar estar perfeito para fazer, ou ter a melhor solução para fazer, eu nunca faço. Então, esse perfeccionismo, ele fica de um lugar que ele pode me inviabilizar muito de ser quem eu sou.
fica ali num lugar onde vai impedir que de fato eu faça as coisas. Porque sabe aquele projeto, por exemplo, eu tenho um projeto de trabalho muito legal, mas ainda não achei, não achei ainda, não está perfeito, sabe? E eu mudando, vou mudando. E daí eu tô ali, só nas ideias, só nas ideias, e só nas ideias. E daí essa energia da ação, ela acaba morrendo. Assim, fica, tá. Por quê? Porque nunca está perfeito, nunca está perfeito. Eu sempre tenho que melhorar alguma coisa aqui, sempre tem que melhorar um negócio aqui. Então, esse perfeccionismo, quando eu estou apegado nisso, de querer que saia perfeito, e aí eu preciso perguntar, perfeito para quem? Né? Porque às vezes eu quero fazer uma coisa perfeita para o outro ainda. Então, percebe que desse lugar que eu assumo que não é perfeito, mas é que é o melhor que eu posso para o momento. Então, isso é o perfeito. O melhor que eu posso para o momento é o perfeito. Porque também não é dizer assim, então beleza, se não vai ser perfeito, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer nas coxas. Não, não é isso. É também assumir que eu vou dar o meu melhor. E pode ser que não fique perfeito, e tudo bem, porque com essa imperfeição que aparecer aqui, eu vou aprender para a próxima e vou fazer melhor ainda. Porque o meu melhor, depois, já vai ter esse conhecimento do que deu errado aqui. Então, Thomas Edison fala muito disso quando ele diz que ele teve 10 mil oportunidades de aprender para fazer a lâmpada. Pode-se olhar muito para isso de quantos fracassos ele teve, mas ele gosta de olhar de quantas oportunidades de aprendizagem ele teve. Então, ele não desistiu desse processo e ele não considerou esses erros. Porque se a gente for pensar, erro é só uma forma de a gente aprender. E se a gente pega de fato o erro como aprendizagem, ele vira fantástico. Por quê? Porque daí de fato, verdadeiramente, eu posso estar conectado com isso e, e não cair nessa repetição. Porque senão acaba que eu fico nessa repetição e não saio desse lugar. E não saio desse lugar de aprender, né, de fazer diferente. Porque daí eu me torno vítima desse perfeccionismo, entende? Percebe que esse perfeccionismo também me impede de fazer o que eu quero fazer, de seguir o meu desejo, de seguir a minha alma, ou a minha essência, a minha verdade. E daí, juntando com esse perfeccionismo, e atrelando ainda com um medo de fracassar, eu fico estável, eu fico paralisado, eu fico sem movimento. Porque eu não quero, aí voltando lá naquele primeiro encontro, eu não quero acessar aqueles traumas, aquelas dores lá da minha infância, que um dia eu fracassei e doeu muito. Então, para não fracassar agora, ou eu tenho certeza de que vai sair tudo perfeito, ou eu nem faço. E percebe que é muito difícil da gente ter essa certeza, mas em algumas coisas a gente consegue. Mas percebe o peso que vira tudo isso? Isso tudo fica muito pesado para lidar com isso. Então, quando a gente abre mão desse perfeccionismo e fica com o que a gente pode dar de melhor, parece que fica um pouco mais leve de que eu posso fazer o melhor que eu tenho para hoje. E pode ser que o melhor que eu tenho para hoje seja muito bom, ou pode ser que não seja, mas é o melhor que eu tenho para hoje. Então, quando eu sento aqui para falar com vocês, eu tenho a certeza que hoje eu vou dar o melhor que eu tenho para agora. Pode ser que não seja o melhor, mas é o melhor que eu tenho agora. O melhor que eu tenho com o que eu me preparei para falar para vocês, o melhor que eu tenho para falar de tudo que aparece. Então, quando eu abro mão desse perfeccionismo, parece que fica mais fácil eu me conectar mais
comigo. Sim. Porque percebe que olha que está tudo interligado, né? Porque se eu estou julgando o outro, eu também estou buscando a perfeição no outro. E logo eu vou buscar a perfeição em mim. E para buscar essa perfeição em mim, eu vou me cobrar muito, porque essa perfeição, ela não existe. Porque sempre vai ter algo para fazer diferente. Porque percebe que a partir do que eu estou falando para vocês aqui, eu tenho meu conhecimento. Só que amanhã, ou depois dessa live, ou depois do que eu falei isso, a minha percepção já é outra, já muda. Por quê? Porque eu também me escutando, vou percebendo algumas coisas. E daí eu percebo, cara, olha só, pode ser que não seja assim, ou pode ser que não seja assado. Percebe que, de alguma forma, isso muda. Sim. Então, isso tudo me afasta desse poder pessoal, porque é a minha essência. Isso tudo me prende a o quanto eu quero agradar o outro, o quanto eu quero me sentir pertencente. Caminhar nesse caminho de poder pessoal tem muito a ver com quanto a gente se acha ou quanto a gente acredita que a gente é merecedor. Merecedor de quê? Primeiro, da vida. Então a gente precisa sentir verdadeiramente. Isso não é no mental, mas isso é no nosso corpo. Então a gente precisa sentir verdadeiramente que a gente merece estar na vida. Então quando a gente sente que merece estar na vida, sim. Aí eu começo a dar um passo na questão do poder pessoal, de que sim, eu posso estar aqui. Dois, eu preciso sentir merecedor de tudo isso que vai acontecer comigo. E para eu sentir merecedor, eu preciso também estar conectado com esses erros anteriores. Porque percebe que todas essas falhas anteriores é o que me dá esse merecimento para estar nesse outro lugar. Porque foi aí que eu fui construindo, fui aprendendo para estar aqui. E não necessariamente quando eu falo falhas, precisa ser grandes quedas, pode ser só um erro. Ah, sei lá, semana passada eu falei vários erros de português. Foi uma falha, talvez. E nem sei, pode ser que eu não tenha falado, ou pode ser que eu tenha falado bastante. Mas aí, se eu paro e percebo, eu aprendo, e hoje eu estou aqui para prestar mais atenção e ser melhor nisso, e entregar uma fala diferenciada, entende? Uma fala com mais atenção, com mais cuidado. Então, o quanto esse merecimento ele precisa também estar dentro de mim. E uma coisa que a gente precisa cuidar, que não é assim, pá, agora eu vou me sentir merecedor. Não, né? A gente tem que tomar cuidado que não é assim de um dia para o outro. A gente vai construindo esse merecimento. Vai construindo esse merecimento principalmente quando a gente vai olhando para essa nossa história e vai percebendo algumas coisas e vai clareando algumas coisas e ressignificando outras, né? Porque talvez lá, por alguma coisa que aconteceu, eu não me senti merecedor, mas eu posso ressignificar aquilo, dar um novo olhar para aquilo e perceber, olha, sim, eu sou merecedor. E daí sim eu estar pronto para de fato merecer isso, merecer essa conexão comigo, merecer essa abundância na vida que o poder pessoal traz, de merecer essa fluidez, de merecer essa capacidade de trazer leveza que o poder pessoal traz. Então percebe que antes disso eu preciso olhar para esse merecimento, o quanto eu posso. E às vezes essa perfeição ela está muito nisso de dizer para dizer que eu não posso. Eu não posso, porque eu não sei tudo. Eu não sei tudo sobre autoconhecimento, por exemplo, ou tudo sobre a mente humana. Eu não sei tudo. Então eu não posso. Então, eu não sei
aquela outra coisa, eu não sei 100% das coisas para fazer o trabalho que eu faço. Então eu não mereço, porque olha, tem gente que sabe mais. Tem. Mas tu pode dar o teu melhor, porque a gente não pode esquecer que, de novo, trazendo uma coisa que fica até uma dica para vocês assistirem o documentário que saiu na Netflix sobre as redes sociais. Eu não vou lembrar o nome agora, mas ele traz uma boa reflexão disso, de como que a gente acaba vivendo numa bolha e a gente acaba vendo só um pedaço do que é, né? E principalmente assim, percebam que nas redes sociais a vida é maravilhosa do outro. Sabe aquela história do tu olha para casa do vizinho, a grama dele é verdinha. Mas a gente não sabe o que está por baixo dessa grama, nem o que está dentro dessa casa. Então, a comparação também é muito perigosa. Porque eu vou comparar com o quê? Né? Eu vou comparar com duas coisas iguais, né? Por exemplo, se eu tenho essas duas cartas aqui, eu posso comparar ela uma com a outra. Porque são duas coisas iguais ou muito parecidas. Eu posso ver, essa tem um amassadinho aqui, essa tem um amassadinho ali. E daí, de fato, eu estou comparando coisas. Mas, quando a gente fala de seres humanos, a gente está comparando coisas completamente diferentes. Como se eu pudesse comparar esse controle e essa carta. Entende? Percebe que, né? Eu estou comparando coisas completamente diferentes. Então, por que que aí vem essa questão dos influencers, né? Por que que eu preciso ser igual? Ou por que que eu quero ser igual? Né? E talvez eu perceba, talvez eu não precise ser igual, mas algumas coisas me inspiram nele para que eu vá atrás de mim. Tudo bem. Não estou dizendo que isso tudo é ruim, que eles não precisam existir e o que eles trazem não é bom. Mas o que de fato eu quero comparar? Porque daí eu posso olhar para um grande influencer e falar assim, pô, o cara tá lá, tá fazendo uma live para 10 mil pessoas, né? E agora, sei lá, tem 5 pessoas aqui, eu posso dizer, cara, eu sou um lixo, eu sou um nada, olha só, né? Mas eu posso perceber que, cara, olha a minha proporção, olha a dele, olha onde eu quero chegar e olha onde que verdadeiramente eu tô. Então, percebe que essa comparação com o outro, ela é injusta porque eu estou comparando bagagens diferentes, caminhos diferentes, estradas diferentes. Então, o que eu vivi é diferente do que o outro viveu. Por isso que a gente pensa diferente, né? E juntando com isso, quando a gente traz essa questão do julgamento também, né, um pouco eu estava falando antes, mas quando a gente quer ter na nossa mão o certo ou o errado, quando a gente quer classificar as coisas nessas duas caixinhas apenas. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. E daí, ou é certo ou é errado. E daí a gente começa a perceber que, cara, talvez não seja nenhum nem outro, ou talvez seja os dois ao mesmo tempo. Né? E a gente percebe que a gente está num momento de uma grande mudança na humanidade, onde a gente está começando a repensar essas caixinhas. Porque até então eu tinha que me enquadrar numa caixinha. Eu sou. E percebe que hoje a gente já está vendo um pouco diferente, mas antigamente era o João da farmácia, era o Pedro do armazém, a Joana, sei lá, do mercado, do açougue. E percebe que a gente era aquilo que a gente fazia. E a gente já agora já não é mais. Eu não sou só o terapeuta. Eu sou o Alan. E dentro disso eu carrego várias coisas. Tanto é que
Até quando, né, eu brinquei, tinha uma questão muito, né, se eu era coach, terapeuta, se eu era facilitador de grupo, eu falei, cara, eu sou tudo isso. Mas tem hora que eu preciso me encaixar numa caixinha, tem hora que eu preciso numa outra, porque ainda não existe uma caixinha Alain, né? Que na verdade a gente está caminhando para um lugar onde vai ter uma caixinha de cada um de nós, porque a gente é único. Então não tem como pegar quatro, cinco, seis de nós e jogar na mesma caixinha, para que todo mundo siga aquelas regras, aquelas instruções, aqueles padrões. Então pensando que nesse sentido a gente, né, tá num lugar que a gente ainda está buscando se encaixar nessas caixinhas. Então eu preciso. Lembra muito esse momento, quando eu falo disso, de uma fase pré-vestibular. Né? Quando um adolescente ou quando um jovem está se preparando para ir para o vestibular, ele precisa escolher o que ele vai ser quando crescer. E hoje já está se tendo uma clareza a mais, né, sobre isso, mas antigamente tu tinha que escolher a profissão da tua vida. Pensa que com 17 anos tu tinha que escolher o que tu ia fazer até se aposentar com 50, 60 anos, né? Na época se aposentava com essa idade, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente vai muito além, mas também a gente sabe que a gente não necessariamente vai precisar acabar na mesma profissão ou precisar acabar fazendo a mesma coisa. A gente vai se reinventando no decorrer do caminho e até as próprias profissões vão mudando, né? Percebe que agora a gente está vivendo um momento que o home office surgiu, e daí agora está se repensando o home office de novo, porque perde um pouco desse contato humano, perde-se um pouco disso, mas também ganha-se produtividade, em alguns sentidos, outros não. Tem pessoas que amam estar em casa trabalhando, tem pessoas que precisam sair de casa. Então, olha só a imensidão de coisas que tem. Tá, Alan, mas legal, tu falou tudo isso até agora, mas e aí? O que de fato isso tudo tem a ver com o poder pessoal? Pense que o poder pessoal nada mais é do que eu estar conectado com a minha essência. Então, quanto o julgamento me distancia disso, quanto esse meu medo do fracasso me distancia disso, quanto esse perfeccionismo de eu querer ser perfeito, né? Porque pegando esse gancho, esse perfeccionismo tem um lugar de que eu quero ser aceito pelo outro. Então eu quero fazer o perfeito para o outro, para que o outro me aceite. Então percebe que de algum lugar esse perfeccionismo me distancia de quem eu verdadeiramente sou. Porque desse lugar que eu quero fazer o que eu acredito que o outro quer, tem um lugar dentro de mim que acredita que o que eu sou não tem valor. Porque se eu for o que eu sou verdadeiramente, os outros não vão me querer. E daí eu volto para a questão de merecimento. Eu volto lá para aquele começo onde eu começo a questionar do será que eu tenho, né? Eu mereço isso ou não? Então, esse lugar de que eu quero entregar para o outro uma coisa diferente do que eu sou para não ser julgado, tem um Alain julgador dentro de mim julgando e dizendo com que eu verdadeiramente sou é inapropriado ou não é certo. Uma das coisas que eu caminho muito para dizer, e quem participa das minhas sessões escuta muito isso, e porque às vezes as pessoas me pedem assim, Alan, tá certo, tá errado, é assim, é assado. Eu digo assim, a gente precisa abrir mão do certo e errado. Porque não tem certo nem errado. Não tem. Tá, Alan, mas tem as regras, tem as leis, é certo? Não, não tem. É uma convenção para a gente trabalhar os bons costumes, né? Mas não tem certo e errado.
Ou tem os dois ao mesmo tempo, porque depende do ponto de vista, depende da perspectiva, depende da história, depende de toda a bagagem que está junto daquilo lá. Né? E a gente agora, principalmente agora, a gente está vivendo muito isso. Porque a gente está nessa situação diferenciada, onde a gente tem uma confusão gigantesca de informação, onde todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo quer ter a sua verdade sobre isso, todo mundo quer ser o cara que vai dizer como todo mundo tem que agir. E aí, eu, a partir disso, traço o que é certo para o outro. Ah, ó, todo mundo tem que ficar desse jeito. Ou, isso não existe, pode todo mundo fazer o que quiser. Entende? Percebe que é como se eu quisesse que todo mundo seguisse a minha verdade. E daí, quando eu paro e olho para isso, eu me abro para todas essas verdades. Também eu estou pronto para olhar para a minha verdade. Porque quando eu faço isso, eu tiro essa humanidade que nós temos, essa diferença que nós temos, e acaba que perde-se tudo isso. Tá? Se vocês forem tendo perguntas, dúvidas, e quiserem que eu fale alguma coisa específica, vocês vão deixando aqui no chat também, né? Essa live está sendo aqui no Instagram e também no YouTube. Então, vocês podem colocar aí e se fizer sentido dentro do tema, eu vou compartilhando aqui com vocês, tá? Então, o que que eu preciso nesse momento? É reconhecer toda essa bagagem que eu tive até aqui e que às vezes não é fácil, tá? E a gente precisa ter um cuidado com isso, porque depende da pessoa, a história tem muitos entraves, então não é assim, né? E eu vejo com bastante cuidado esse momento que a gente passa de que também se divulga um autoconhecimento como uma coisa assim simples, como qualquer um pode fazer e tá tudo bem. Não, às vezes a gente precisa lidar com dores bem profundas, às vezes a gente precisa de um cuidado, a gente precisa de um acompanhamento, porque a gente, às vezes a gente lida com algumas coisas que a gente naquele momento ainda não tem condição de lidar. Então a gente precisa ir num caminho mais devagar. Ali tem uma pergunta se a Bíblia seria uma convenção. Olha, a Bíblia, ela pode ser um bom norteador. Se para ti faz sentido a Bíblia, entende? Que talvez para outras pessoas não façam e tá tudo bem, né? O que a gente precisa tomar cuidado é agora eu tomo a Bíblia como uma convenção e acredito que todos têm que tomar a Bíblia como convenção. Entende? Esse que é o grande questão. Se para mim faz muito sentido o que está escrito ali na Bíblia, legal, eu posso seguir aquilo. Mas é o meu caminho. O que, nesse quesito, eu não tenho que julgar que o outro que não segue está errado e nem querer que o outro siga também, para que seja certo. Então, a Bíblia, sim, ela pode ser um grande norteador. Porque se a gente for pensar, a Bíblia nada mais é do que um livro de histórias, né? Umas histórias contadas para causar reflexão em nós. Então, nada mais é do que várias metáforas e parábolas ali contadas para que a gente possa acessar o que verdadeiramente está dentro de nós. Sim, porque percebe que a Bíblia é um grande livro de histórias. E aí eu estou falando, Alan, estou falando de um lugar que eu tenho pouco manejo com a Bíblia, entende? A Bíblia não é um livro que eu conheço muito bem. Então, falo de um lugar que, né, não é ainda meu conhecimento, mas de conversar com várias pessoas que seguem e conhecem muito bem,
Acredito muito nisso, assim, de que ela pode ser um bom suporte. Porque a religião, nesse sentido, e daí eu falo de todas as religiões, de qualquer uma, ela também pode ser um suporte para mim, nesse caminho de autoconhecimento. Por quê? E daí agora, tirando da questão de religião, a fé é muito importante. E a fé nesse quesito agora não é uma fé religiosa só, mas a fé religiosa também pode ser. Mas a fé nesse maior acreditar nesse processo de evolução. Porque se eu não acredito, porque de fato a gente precisa ter uma motivação para fazer algo. Por que eu quero ser uma pessoa melhor? Ou eu não quero ser uma pessoa melhor, tá tudo bem, não precisa. Né? Mas por que eu quero ser essa pessoa melhor? Ou por que eu quero seguir a Bíblia? Ou por que eu quero seguir o Alcorão? Por que eu quero seguir qualquer outra doutrina? Né? Porque se a gente for pensar, a maioria das religiões te leva para esse lugar de ser uma pessoa melhor. De trazer a luz, e a luz no sentido de informação. Né? E claro, a gente não pode esquecer que as religiões, elas são feitas por seres humanos que têm falhas, que não são perfeitas. Isso. Então, para mim, faz sentido pegar o que faz sentido de cada religião. Então, nesse caminho de autoconhecimento, de buscar esse poder pessoal, quando eu abro mão desse julgamento, abro mão dessas verdades absolutas que tem que ser, aí sim eu também vou me libertando para ser quem eu verdadeiramente sou. Sim, sim. A convenção nesse sentido de que são leis. Sim, sim, são leis. E, e porque uma coisa que eu sempre falo, né? Sempre falo para minha esposa, assim, né, desde o começo, eu falo assim: olha, o bom senso não existe, então precisa ter essas convenções, precisa ter as leis para dizer: olha, isso pode, isso não pode. Porque tem uma bagagem de cada um. Porque talvez, digamos assim, se não tivesse uma lei que não pode matar, tem pessoas que, olha, tudo bem matar outra pessoa se ela fez alguma coisa errada. Ou se eu tô com raiva dela. Tem pessoas que não pode matar, porque é um ser. Entende? Então precisa ter alguma coisa que norteie tudo isso. Né? E daí vem esse meu desconhecimento da Bíblia, se ela dá esse norte de o que pode ou não pode fazer. Né? Não sei. Aí talvez mais seria a religião que vem para dar esses, né, os mandamentos, as questões, né, principalmente a católica, nesse sentido. Mas nesse caminho de autoconhecimento, é importante que a gente vá entendendo que o julgamento, a crítica, o perfeccionismo, vai nos colocando numa vibração mais baixa. E sabe de uma coisa que é o que a gente vai começar a falar na próxima live, na quinta-feira que vem, que é o quanto a minha mente não tem condição de me levar para o próximo passo. O quanto só o conhecimento não vai me levar. Porque a gente não pode esquecer que nós somos seres que sentem e percebem. Então, por mais que a gente esteja aqui escutando isso entrar no nosso ouvido, a gente também está sentindo alguma coisa. Então, até quero convidar quem está agora ao vivo assistindo e quem provavelmente vai assistir depois, a parar, a fechar os olhos, respirar fundo
E perceber o que está sentindo no corpo agora. Isso. Então percebe que, além de escutar, eu estou sentindo também. Então, quando eu começo a perceber essa nova linguagem e desse corpo que sabe muito mais do que a mente, que ele é muito mais inteligente do que essa mente, porque uma frase clichê, né, mas que funciona muito bem nessa hora, é que a nossa mente mente. Porque a minha mente, ela está construída com várias amarras que eu tenho lá de trás, com várias dores, com várias rejeições, com vários fracassos que eu sofri. E o meu corpo é a presença, é o aqui e agora, é onde eu tô. Sim. Então percebe que quanto mais a gente vai percebendo o que a gente está sentindo, mais a gente se conecta com o que é de verdade. Mais a gente se conecta com a presença. Mais a gente se conecta com, com o que é. Certo? Então, eu quero fazer um convite para vocês, né, que estão acompanhando e quem vai assistir durante essa semana até o próximo encontro, que vai ser na quinta-feira que vem, é perceber além do mental. Perceber no seu dia a dia o seu corpo. E talvez isso pode acontecer da seguinte forma, que vocês estão, por exemplo, andando ou acontecendo alguma coisa, vocês parem e como é que está meu coração, como é que está minha respiração, como é que tá minhas dores, o que está acontecendo no meu corpo. Então, para vocês irem percebendo isso e perceber o quanto isso também vai me dando poder. Quando eu me aproprio do que é meu, do que eu estou sentindo, do que verdadeiramente está acontecendo dentro de mim. Tá? Então, vamos encaminhando para uma finalização. E deixo aqui, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutinhos. Então, vou fazer, para a gente encerrar, vou fazer a leitura de uma cartinha que vem no baralho Jardim dos Anjos. E ela fala sobre posicionamento. Posicionamento. Muitas pessoas, em busca de manifestarem qualidades positivas, como a generosidade, o amor, a bondade, o perdão, acabam cedendo sempre aos outros, como se fosse um pecado afirmar a sua própria opinião. Estão sempre tentando agradar a todos, ou ser aceitos como se assim se tornassem bondosas e cumprissem um papel espiritual. Mas a bondade não significa concordar sempre com os outros. Bondade não é submissão ou autoanulação. Muitas vezes pode significar exatamente o contrário. A bondade, a justiça e a beleza só se manifestam com qualidades divinas quando partem do nosso eu superior e não do nosso ego frágil e incapaz de se posicionar, de colocar limites ou de dizer não. Cada um de nós, por mais que ainda nos sintamos falhos ou imperfeitos, é uma peça única e divina que se encaixa com perfeição a todas as outras peças desse quebra-cabeça universal. Mas se não formos exatamente quem somos, o todo fica incompleto. Como ficaria um quebra-cabeça caso cortássemos partes de uma peça qualquer? Assim, se uma pessoa
constantemente anula a si própria e se deixa de manifestar a sua opinião, não está cumprindo a sua tarefa mais preciosa, ser ela mesma. Se o posicionamento surgiu a você hoje, você está sendo chamado a honrar mais o seu próprio ser e se apropriar da sua força e firmeza. Afaste um pouco de tudo e de todos. Lembre-se de quem você verdadeiramente é. Ouça a sua própria voz. Olhe para dentro de você e enxergue a sua própria face iluminada. Fortaleça a si mesmo. Pare de desperdiçar a sua energia pedindo a opinião dos outros ou tentando agradar a todos ao seu redor. Respire fundo. Sinta a força das suas próprias pernas. Encontre a sua própria verdade e a força de lutar por ela. Mesmo se as pessoas ao seu redor não concordem com a sua posição, honre o seu eu superior acima de tudo. Posicione. Posicione-se. Sim, tudo a ver com o que a gente estava falando hoje, né? Então, esse posicionamento, essa questão de limite, tem muito a ver com tudo isso que a gente trouxe até agora. Então, deixo vocês com essa mensagem e espero vocês na próxima quinta-feira, às 5h30, para a gente falar do quanto essa outra parte que não mental também influencia nisso. O quanto o sentir estar conectado com tudo isso. Uma boa tarde para vocês e até mais. Tchau, tchau.